O tema para as nossas reflexões de hoje é Jesus, o Príncipe da Paz. O Divino Mestre Jesus, quando disseram a ele que ele era um mestre, ele aceitou ser denominado assim. Sim, eu o sou. Ele é o mestre das nossas vidas. Ele é o Espírito mais perfeito que já esteve neste mundo. E quando ele ensinava, era Deus falando à humanidade. A mensagem de Jesus não é para um tempo apenas, mas é para a eternidade. Porque somos espíritos imortais, viveremos para sempre. E os seus ensinamentos, os seus postulados, se nós empreendermos todos os nossos esforços para vivenciá-los, nós iremos conquistando mais próximos ainda aquela felicidade que ele disse que prepararia para nós. E este reino que Jesus tantas vezes falou para nós e que os apóstolos nos trouxeram através dos evangelhos, nós aprendemos que ele começa em nós e ele vai se desenvolvendo. Ele começa no íntimo de nossas almas e vai se exteriorizando. E muitas vezes nós temos atitudes incompatíveis com os ensinamentos do Senhor. Nós o chamamos de mestre e, se formos realmente discípulos fiéis, nós iremos praticar aquilo que ele ensinou. E quando Jesus ia conversar com as pessoas, e há uma saudação que ele fez para os apóstolos após a sua ressurreição, que ecoa até hoje na acústica das nossas almas imortais. Paz esteja convosco. E certa feita, ele disse, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Então, se nós estamos buscando os ensinamentos de Jesus como a verdade libertadora, como é que nós estamos empregando esses ensinamentos na nossa maneira de ser e de viver? Eu peço licença para refletir com os senhores e as senhoras uma lição do Espírito Emmanuel através do médium Francisco Cândido Xavier, do livro Perante Jesus, onde ele elencou algumas atitudes que são muito oportunas para nós que cremos em Jesus como sendo um modelo e guia da humanidade. A mensagem se chama Resposta em Jesus. Diz Emmanuel, recorda que todos os desafios do mal devem encontrar no campo de nossas almas a resposta em Jesus. Como é que Jesus nos ensinou essas respostas? Emmanuel vem explicitar com muita clareza qual deve ser a nossa postura. Ele disse assim, para o sarcasmo, que é a crítica, que é o insulto, que é a humilhação, a resposta é caridade em forma de silêncio. Então, diante daqueles que estão agindo de tal forma que nós nos sentimos humilhados, agredidos, ofendidos,
A resposta é o silêncio. Mas não o silêncio que, na acústica da nossa alma, nós estejamos desejando mal para aquele que nos ofendeu, para aquela que nos injuriou. Não. É nós ficarmos em silêncio sem passarmos recibo da ofensa. Para a calúnia, a resposta é caridade em forma de perdão. Calúnia é crime perante a legislação humana e é crime também perante as leis divinas. Então, para esses, o perdão. Mas o perdão incondicional. O perdão que, quando nós soubermos que aquele que assim agiu esteja sofrendo, que nós lhe estendamos mãos fraternas. E aí, é óbvio, há da nossa parte o esquecimento da ofensa, no sentido de que nós recordamos, mas não estamos mais melindrados, magoados, ressentidos. Para o egoísmo, a resposta é caridade em forma de renúncia. Vejamos, o egoísmo, nós aprendemos que é tudo para nós e nada para os outros. É o exclusivismo para nós. Enquanto que aquele que quer responder ao egoísta diante das suas atitudes deve renunciar aos seus direitos. Deve renunciar àquilo que anseia em prol da felicidade do outro, que vive apenas para realizar os seus objetivos em detrimento dos objetivos dos outros. Para o fanatismo, a resposta é caridade em forma de tolerância. Muitos irmãos e irmãs, com todo respeito às diversas religiões, mas creem que eles serão os únicos salvos, os únicos que vão alcançar a glória do reino, esquecidos de que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, conforme ensinaram os Espíritos na primeira questão de O Livro dos Espíritos, pelo professor Allan Kardec. E este exclusivismo é criação humana e não divina. Nós entendemos que o céu, ele começa em nós, assim como nós arquitetamos o inferno quando negligenciamos os nossos deveres e deixamos de buscar o bem e a verdade. Para a ingratidão, quando nós praticamos os ensinamentos de Jesus ou nos esforçamos, é a resposta através do esquecimento. Alguém foi ingrato conosco? Esqueçamos e continuemos servindo. Para a preguiça, a resposta é a caridade em forma de trabalho. Porque se tem algo que espanta a preguiça, é o trabalho. Para a tentação, a resposta é caridade em forma de resistência. Alguém diz assim: eu me sinto tentado a ser muito rico, eu me sinto tentado a isso, eu me sinto tentado àquilo. Porque nós herdamos de nós uma bagagem psicológica inerente às nossas experiências de existências pretéritas. Então, quando descobrimos a verdade através dos ensinamentos de Jesus, é uma luz que acendemos em nossos corações. E essa luz vai mostrar-nos onde é que nós falimos.
Então nós começamos a trabalhar no nosso processo de reforma interior e nesse tentame, nesse esforço, aquelas tendências começam a teimar. E aí nós nos sentimos perturbados, porque achamos em nós mesmos grandes obstáculos para as práticas dos ensinos de Jesus. Então a tentação, ela está relacionada às nossas fraquezas morais. Para a violência, a resposta é caridade em forma de brandura. A pessoa gritou conosco, nós não vamos gritar com ela. Porque se os dois gritarem, o que vai acontecer? É violência gerando violência. Para o crime, a resposta é caridade em forma de socorro às vítimas da delinquência. Para as trevas, a resposta é caridade em forma de luz. E aí diz Emmanuel, para todos os processos de atividade inferior, a resposta é caridade em forma de auxílio à criação do melhor. Em qualquer problema do caminho, em qualquer problema no caminho da vida, a resposta cristã será sempre desfazer a força do mal pela força do bem. Então, como é que nós iremos vencer o mal? Fazendo o bem. E o bem não deve ter limites. Vou ajudar só até sexta-feira. De sábado em diante, não me procure mais. Está errado, colocou limite. Então, devemos fazer o bem com data marcada. Vejamos, estamos falando aqui de personalidades, daquilo que nos compete enquanto espíritas cristãos. E Emmanuel, com toda a sua sabedoria, nos traz também, na lição Perante o Divino Mestre, algumas considerações muito importantes para nós. Ele destacou o capítulo 27, versículo 23 do Evangelho de Mateus, o seguinte: que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Então, Jesus Cristo, condenado sem culpa, vencido e vencedor, profundamente amado, violentamente combatido. E Emmanuel continua trazendo alguns aspectos da personalidade excelsa de Jesus. E aí ele conclui dizendo: ele que se declarou enfeixando o caminho, a verdade e a vida, porque Jesus disse em uma oportunidade com seus apóstolos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: deu-se na extrema renúncia em penhor de semelhante revelação, suspenso nas horas derradeiras sobre o traço vertical que simbolizava a fé, a erigir-se em caminho para o céu, e sobre o traço horizontal que exprimia o amor alimentando a vida. Então aqui Emmanuel faz uma analogia da cruz. O traço vertical simboliza a fé, a erigir-se em caminho para o céu. E o traço horizontal que exprimia o amor alimentando a vida na direção de todas as criaturas, como a dizer-nos que ele era na cruz a verdade torturada e silenciosa entre a fé e o amor, a sustentar-se claramente erguida para a justiça divina, batida e supliciada pelos homens, mas de braços abertos. Então, quando Emmanuel traz para nós essas reflexões, nós percebemos o quanto nós ainda devemos trabalhar em nosso melhoramento espiritual. E daí, façamos alguns questionamentos
e cada um responda para si. Como nós estamos recebendo dos nossos irmãos os comentários infelizes da vida dos outros? Nós alimentamos a maledicência ou nos silenciamos diante daquele que é portador da má notícia? E se compraza, se nós ali ainda o incentivá-lo com os nossos comentários menos dignos. Como é que nós estamos reagindo diante de alguém que tem atitudes que nós consideramos imorais? Como é que nós estamos nos primando em situações que somos convidados ao juízo a respeito do comportamento do outro, considerando que nós também temos as nossas dificuldades íntimas? Nós estamos sendo benevolentes com todas as pessoas ou apenas com aquelas que nos tratam bem, que nos respeitam? Ou a nossa benevolência é seletiva? Eu gosto mais desses do que daqueles. Porque ainda no grau evolutivo que nós nos encontramos, nós temos as nossas predileções. Nós nos simpatizamos mais com alguns do que com os outros. Mas a benevolência, que é o ato, que é a ação em si, essa deve ser geral e irrestrita. Como está a nossa indulgência com as pessoas da nossa família, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, com os políticos? Certa feita perguntaram a Francisco Cândido Xavier sobre determinados políticos. E quando ele ia responder, Emmanuel disse a ele: Chico, você não tem nada a ver com isso. Dizem que quem estava participando da conversa viu Chico mudar de cor. Ele ficou vermelho, não falou nada. E eles perguntaram: o que foi, Chico? Ele, nada. E não falou, não comentou. Será que nós estamos sendo vigilantes o suficiente para não sermos envolvidos pelas garras da calúnia? Como é que está o nosso nível de paciência, que já comentamos em outras oportunidades? O nosso nível de gentileza. Como é que nós estamos conduzindo as nossas tarefas? Na casa espírita, no trabalho profissional, nas instituições às quais nós estejamos vinculados por esses ou aqueles interesses, sejam eles da comunidade ou pessoais. Como é que nós estamos cumprindo com os nossos deveres? Com amor ou, nossa, mas que coisa horrível, por que eu tenho que fazer isso? Indignados, revoltados, amargos. Nós estamos agradecendo ou só reclamamos? Nós agradecemos a Deus até mesmo as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia? E diante das enfermidades, nós somos resignados, somos obedientes a Deus, e a obediência é quando nós permitimos que aquelas ações às quais nós estamos envolvidos sejam através da assistência que somos submetidos naquele momento de dor. Nós blasfemamos, nós somos irascíveis, nós ficamos de tal forma que os outros os consideram intratáveis, ou o aceitamos com humildade? Porque existem alguns momentos em que talvez nós estejamos desequilibrados
e diante daqueles que estão fazendo bem para nós, nós temos uma postura de ingratidão, uma postura áspera, uma postura que emana da nossa parte a pura ignorância, as trevas que ainda trazemos em nós. Enfim, essas questões são para que nós pensemos como é que nós estamos sentindo os ensinamentos de Jesus, porque não nos basta memorizarmos os seus ensinamentos, nós precisamos internalizá-los, praticá-los. Falar, todos podemos falar, mas vivenciar aquilo que nós aprendemos é para todos nós um grande desafio. Estou sendo claro, meus irmãos e minhas irmãs? Então, se nós estamos nesta condição de nos considerarmos discípulos de Jesus, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance por praticá-los, começando pelo nosso processo de reforma interior, e que este processo ele esteja aliado ao nosso comportamento no seio da família, na comunidade, onde quer que estejamos. Vai chegar um momento, diante de tudo aquilo que nós estamos fazendo, inspirados por Jesus, que as pessoas vão falar assim para nós: nossa, na sua presença eu sinto a presença de Jesus. Que maravilha! É nós nos tornarmos cartas vivas do Evangelho. Nossa, mas que bom! Você está falando de uma forma que é como que Jesus estivesse falando comigo. Olha que maravilha! E Jesus pode realmente falar conosco através dos nossos semelhantes. Então, quero convidá-las e convidá-los para que nós pensemos mais a respeito de como nós estamos respondendo às provações, às pessoas, às situações às quais nós estamos envolvidos conforme Jesus. Porque se assim nós praticarmos, nós estaremos vivendo a sua paz, aquela paz que Ele está nos ofertando. Por isso que Ele é o príncipe da paz. Que Ele esteja conosco agora e sempre. Gratidão. Que o Senhor nos abençoe a todos.